Olá, amores! A gente vai ver agora a análise do circuito série e o cálculo dos seus elementos, corrente, tensão e resistência. Por que a gente chama esse circuito de circuito série? Porque a corrente só tem um caminho para percorrer. Toda vez que a corrente só tiver um caminho para percorrer, a gente pode chamar o circuito de série. Então, aqui a gente tem 30V. 30V é 30 volts, é a tensão que está alimentando o circuito. E a gente tem R1, R2. Então, são dois resistores. R1, 2 ohms e R2, 3 ohms. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a resistência equivalente. Para a gente encontrar a resistência equivalente, é só somar os resistores. Então, resistência equivalente igual a 5 ohms. A gente tem também que a tensão total, ou seja, a tensão que está alimentando o circuito, é 30 volts. Agora a gente vai calcular a corrente. Então, a corrente está aqui percorrendo o circuito, ele só tem o caminho, que é o circuito série. Para a gente encontrar a corrente, a gente vai fazer corrente é tensão dividido pela resistência. Então, a corrente vai ser 30, que é a tensão, dividido pela resistência equivalente, que é 5. Então, corrente, 30 dividido por 5, 6 amperes. Então, aqui está passando a corrente de 6 amperes. No circuito série, a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito. Então, a corrente 1, ou seja, a corrente que passa aqui no resistor 1 é 6 amperes. A corrente 2, ou seja, a corrente que vai passar aqui por esse resistor, também é 6 amperes. E a corrente total é 6 amperes também. Então, no circuito série, a corrente não muda o seu valor em nenhum ponto do resistor. Então, a gente já sabe a tensão total, já sabe a resistência equivalente, sabemos a corrente 1, a corrente que está passando aqui no resistor 1, sabemos a corrente 2, ou seja, a corrente que está passando aqui no resistor 2, e a corrente total, que também é 6 amperes. Agora, a gente vai calcular a tensão aqui nesse resistor. Então, I é igual a U sobre R. Para a gente achar a tensão, é só multiplicar a corrente pela resistência. Então, a corrente que está passando aqui é 6 amperes. A resistência é 2 ohms. Então, a tensão será 6 vezes 2, 12 volts. Repetindo, então você pega a corrente e multiplica pela resistência. 6 vezes 2, 12 volts. Agora falta a gente encontrar a tensão aqui nesse ponto. Então, a tensão 2, a corrente que passa por aqui é 6 amperes. E a resistência é 3. 6 vezes 3, 18 volts. E a tensão total? Vai ser a tensão 1 mais a tensão 2. Então, 12 mais 18, 30 volts. E aí você confere que tem que ser a mesma que estava alimentando o circuito. Então, a gente já sabe corrente, tensão e resistência. Para fazer o circuito equivalente, a gente coloca aqui o valor da resistência equivalente. O valor da resistência equivalente é 5 ohms. Está passando a corrente de 6 amperes e é alimentado por uma tensão de 30 volts. Então, esse é o circuito equivalente. Terminamos a análise do circuito série. Agora é a sua vez. Nesse circuito, a gente tem 120 volts, é a fonte de tensão, temos 2 resistores, 4 ohms e 6 ohms. Eu quero que você calcule a resistência equivalente, então é só somar os resistores. A corrente 1, 2 e total, sabendo que elas são iguais, para você achar a corrente, é só você pegar a tensão e dividir pela resistência equivalente e calcular a tensão 1, a tensão aqui nesse ponto, tensão 2, a tensão nesse ponto e a tensão total, e desenhar o circuito equivalente.